em Ruth, capítulo 1, a partir do primeiro verso. Vamos ler com a guia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e de sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que se casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia 10 anos que eles estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. 6. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no meio do caminho, Noemi disse às noras: voltem para casa, fiquem com suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha seu lar. Então, Noemi se despediu de suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casar com vocês? Voltem para casa, porque eu já sou muito velha para casar de novo. Ainda que eu tivesse esperança de me casar outra vez, e mesmo que casasse ainda essa noite e chegasse a ter filhos, será que iriam esperar até que eles crescessem para casar com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixou muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Até aqui. Amém. Mas Ruth ficou. Essa palavra, ela remete aqui 3 pessoas, 3 principais pessoas e um coadjuvante. Elimeleque era casado com Noemi. Eles moravam em Judá, Belém de Judá, e começou a ter problemas. Aqui era no tempo de juízes. O tempo de juízes era um tempo de apostasia, um tempo em que Deus não falava mais com o povo, não tinha mais profeta, era uma época de caos. Uma época de caos total, onde todos os reis que tomavam a posse do trono massacravam o povo de Deus sem dó e nem piedade. E Deus se afastou. E aí começou a ter guerra, começou a ter fome, as plantações não vingavam, os animais morriam, não chovia, um caos. E aí o que aconteceu? Elimeleque pegou a esposa, os 2 filhos e falou: vamos embora daqui. Vamos para Moabe passar um tempo lá, fugir daqui, que aqui está um caos. E ele tomou a decisão de pegar a família dele inteira e ir para um país estrangeiro. Pois bem, foi para o país estrangeiro. Quando ele chegou no país, num outro local, outra cultura, eu não sei o que aconteceu, porque a Bíblia não relata, ele acabou morrendo. E ela ficou nesse país estrangeiro por 10 anos. E nesses 10 anos, o marido morreu. E quando uma mulher perdia o marido, ela era responsabilidade dos filhos. Só que os filhos também morreram. Só que antes deles morrer, eles tinham se casado. Malom e Quilion tinham se casado com Orfa e Ruth. Quando
quando ela ouviu notícias de que as coisas tinham melhorado na terra dela, que significa terra do pão, se é chamado terra do pão, é porque o Senhor não deixa faltar. E se faltou, alguma coisa aconteceu. Ela decidiu voltar. Vou começar abrindo um parênteses. Deus falou muito comigo sobre decisão. A mulher nessa época ela não tinha opção. Se o marido determinasse, estava determinado. Hoje, graças a Deus, nós temos algumas autonomias. Nós conseguimos ter mais liberdade, o que antes não tinha. Então, o que ele fez? Ele tirou ela da raiz dela, ele tirou a família inteira, foi uma decisão que ele tomou por todos. Minhas irmãs, meus irmãos, cuidado com as decisões que você toma em nome da sua família, porque você não conhece o dia de amanhã. Às vezes uma decisão que você julga ser boa, que para você é a melhor, talvez a longo prazo seja péssimo. Talvez a longo prazo essa decisão que você tomou agora seja horrível, faça mal. E quem vai pagar o preço? Os seus descendentes, a sua esposa, o seu marido. Cuidado com as decisões que você toma. Peça guia do Senhor, não faça nada por impulso. E ficaram as três. As três. E num país distante, viúva, o cenário da mulher naquela época não era bom. Porque uma mulher viúva não tinha o que comer, porque mulher não trabalhava. Ou ela ia para a prostituição, ou se não tivesse deixado, se a família não tivesse posse para ela vender azeite, ou ela vendia os filhos. Não era bom, não era um cenário bom para as mulheres. As mulheres não tinham oportunidade de fazer negócio na praça, como os homens. As mulheres não tinham essa autonomia de se sustentar. Então, Noemi decidiu voltar para a sua terra. A família dela era quem? Orfa e Ruth. Ela não tinha outra família. A gente tem costume de se apegar às pessoas que nos ajudam. Vocês já repararam que quando você começa a trabalhar com uma pessoa, e você passa todos os dias com ela ali, você cria uma amizade tão grande que você fala, meu Deus, ele é muito meu amigo. Mas aí você acaba saindo daquele emprego, aí vocês perdem o contato, daqui a pouco vocês não são mais amigos. Vocês nem se falam. Mas por quê? Você estar junto fortalece laços. E ela se arrumou, levou as noras, só que antigamente eles tinham que ir andando. Eu não sei em que tempo da viagem ela caiu na real. Porque durante a viagem, certamente Deus foi tratando o coração dela. Às vezes a gente toma algumas atitudes e a gente vai andando, vai raciocinando e o Senhor vai falando, tem certeza? Aí você começa a ponderar algumas coisas, aí chega um momento difícil. Ela estava voltando para a terra dela. Só que lá em Deuteronômio 23, fala sobre as leis. E era proibido os amonitas e os moabitas estarem na cidade de Israel, na cidade de Judá. Não podia os amonitas e os moabitas ficarem juntos. Eles eram proibidos. Olha que loucura, ela estava voltando sozinha, sem herança, sem marido, sem filho, ou seja, sem opção de sustento, com 2 estrangeiras. Ela amava as noras, era a única família que ela tinha. Depois do luto, quando a gente perde alguém, a gente fica tão fragilizado que a gente acaba se pegando em qualquer pessoa. A gente se apega a um cachorro, a gente se apega a um trabalho, a gente se apega e a gente acaba se agarrando naquilo e a gente deposita tudo de nós naquilo. E certamente elas encontraram consolo e abrigo uma nas outras. Nós viemos passando por tempos de pandemia onde famílias inteiras foram dizimadas pelo Covid. Na minha família, nos últimos 2 anos, eu enterrei 7 pessoas. A minha família foi enterrar 7 vezes os nossos. Foi difícil.
E depois disso a gente criou uma carência, uma dependência um do outro grande. Por quê? Porque nós estamos nos sentindo com um buraco, porque falta de fato alguém. Falta aquele que a gente enterrou. Então vocês imaginam como foi difícil para Noemi despedir as noras. Elas choraram alto. Quando você chora alto é quando você tem desespero, você está em amargura, você está triste. Ei, mulher, quanto tempo faz que você está chorando alto? Está clamando, está chorando, mas tem decisão que ela tem que ser tomada. Mesmo que você chore alto, tem decisão que precisa ser tomada. Não tem como procrastinar. Você sabe que se você levar até o fim, se você continuar dessa maneira, se você continuar permitindo, vai ficar pior. Ah, meu marido ele tem me batido algumas vezes, mas é só quando eu o deixo nervoso. Até quando? O Senhor te chamou para ser menina dos olhos dele. Não para ser saco de pancada. Não para ser humilhada dentro do teu lar. A Bíblia ensina ou fala, determina. Homens, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Você está sendo amada como Cristo te ama? Se não está, tem alguma coisa errada. Ah, eu estou deixando meu filho ir dormir fora, mas é porque em casa ele fica muito entediado. O que ele está fazendo fora, mulher? Ah, Minha irmã, em nome de Jesus, existem decisões que elas precisam ser tomadas. Precisam urgente serem tomadas. Ah, eu não vou pedir perdão agora porque ainda não é o momento. É o momento. E se o Senhor te chamar hoje? Você acha que você vai entrar nas portas do céu brigada? Com ódio, com rancor? Mágoa? Em nome de Jesus, seja liberta. Em nome de Jesus, ganhe coragem para fazer aquilo que é necessário ser feito. E que o Senhor te dê a guia, inteligência emocional, estratégia, para que você consiga tomar a decisão certa. Para Noemi não foi fácil tomar essa decisão, mas ela tomou. E elas insistiram, elas falaram, não, a gente vai com você. Eu não quero ficar sem você, claro. E elas estavam sendo sinceras. Por quê? Porque era recíproco. Se nos tempos de hoje é difícil a gente separar e voltar para a casa da mãe, dos pais, imagine numa época daquela. Ela correu o risco de não conseguir casar mais. E a órfã resolveu ir com a insistência da sogra. E eu preciso dizer uma coisa. Tá tudo bem ir embora. Você também pode escolher ir. Você não é obrigada a ficar. Você não é obrigada a ficar na mesma igreja. Você não é obrigada a ficar dentro da mesma casa. O seu Deus não te obriga a nada. O seu Deus te fez livre. Tá tudo bem ir. Não se culpe por ter ido. Às vezes, a gente precisa tomar atitudes egoístas aos olhos de algumas pessoas, mas para que isso nos beneficie. Nós, mulheres, somos o amor da nossa vida. Se você não estiver bem, você não tem como cuidar da sua casa. Se a sua vida, se o seu psicológico, se o seu emocional não estiver equilibrado, a sua casa inteira está desequilibrada também. A mulher é o pilar da casa. É importante. Eu tomei algumas decisões na minha vida nos últimos tempos. E não foram fáceis. Porque a cada decisão que você toma, a cada passo que você dá para frente, você deixa alguma coisa para trás. E você tem que aprender e entender e compreender que as decisões elas são para sempre. Porque senão você cai no descrédito. Quando você tomar uma decisão, ela tem que ser para sempre. Ela tem que ser de fato aquela. E você tem que segurar até o fim. Ruth falou, não. Eu vou com a senhora. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. E aonde a senhora morrer, eu também morrerei e eu vou ser enterrada junto com a senhora. E ela foi junto com a sogra. Os moabitas eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Ela estava abrindo mão de uma vida inteira de crença, de religião, para crer numa religião daquela. Olha só que coisa. Certa vez eu ouvi, nossa, que nora, né, que ama a sogra. Meu Deus, essa nora é maravilhosa. Não,
Não. A admiração, o amor vem com a admiração. O amor acaba quando acaba a admiração. O amor começa quando você começa a admirar alguém. E para essa mulher ter conquistado esse posto de uma pessoa abrir mão de tudo para seguir, é porque ela de fato foi um exemplo. Você tem sido um exemplo? Ou você só fala o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Nós devemos liderar pelo exemplo, mulheres. Não tem como você exigir do seu filho, dos seus subordinados no trabalho, ou dos irmãos da igreja, ou se você é um líder religioso, dos seus membros, se você não faz. O amor, o respeito, a devoção vem por admirar. Você só é devoto àquele que você admira. Noemi com certeza aqui tinha uma conduta ilibada. Como está a sua conduta? Você está pedindo e exigindo respeito ou você está ganhando respeito com a sua atitude, com a sua postura? Com a forma qual você lidera a sua vida? Você conduz o seu ministério, a sua vida, a sua casa, o seu trabalho? E elas chegaram. Quando elas chegaram, começou um burburinho muito grande na cidade. Nossa, mas aquela não é a Noemi? Não é ela? Puxa, não é aquela lá que saiu daqui? E aí Noemi falou, não me chame de Noemi, porque Noemi significa feliz. Eu saí daqui, eu tinha tudo, eu voltei, eu não tenho nada. A partir de hoje me chame de Mara, a amarga. Foi Deus que trocou o nome dela? Não, foi ela. Muitas vezes a gente está tão angustiada, tão aflita, que a gente acaba dizendo, eu sou uma infeliz, eu sou aquilo outro, e começa a trazer sentenças para a nossa própria vida. Ei, mulher, a sua palavra tem poder. O que sai da tua boca é profético. Cuidado com o que você fala de si mesma. Eu sou muito burra. Eu não consigo. Eu sou muito medrosa. Eu não consigo. Consegue. Quando eu comecei a dirigir, eu tinha tanto medo que minha mão escorria no volante assim, porque suava, e eu não conseguia, e eu ouvia uma oração do patrão, do meu ex-marido. Ele orou e ele fez uma oração simples, pedindo ao Senhor que tirasse o meu medo. E desde então, eu nunca mais tive. Hoje eu piloto moto na Castelo. De tudo. Então, assim, começa a profetizar coisas boas. Você pode até ter medo? Tem. Mas vai com medo mesmo. Profetiza. Você é capaz, você pode. O Senhor te fez forte. Seja corajoso, tem de bom ânimo. Tu, porém, vai até o fim. E elas ficaram lá, aí teve uma hora que a Ruth falou assim para ela, olha, Noemi, o que eu vou fazer? Eu vou nas plantações e eu vou ver as espigas que tiver mirrada, que o pessoal for resgatando. Eu vou pegar e trago pra gente comer, fazer alguma coisa para ver se a gente rende um dinheiro. Aí ela, tá bom. Ela foi lá. Seja estrategista, mulher. Não tá dando aqui? Vê o que você consegue. Quando ela chegou lá, aconteceu alguma coisa que chamou a atenção do dono da plantação. Ela começou a pegar espigas mirradas de uma plantação de um homem chamado Boaz. E a Bíblia não diz exatamente o que aconteceu, mas ela deve ter chamado a atenção de alguma forma. Eu fiquei analisando. Ela era uma mulher, por mais que ela fosse uma mulher bonita, mas ela não tinha nem nada para se cuidar. A gente, quando está limpando a casa, descabelada, sem maquiagem, a gente fica meio feinha. Imagina uma mulher que está passando necessidade embaixo do sol por meses, pegando espiga mirrada, vivendo do mínimo, do mínimo, do mínimo. Ela era uma única mulher numa plantação. A plantação tinha vários homens. Lendo aqui, provavelmente ela foi violentada. Porque a primeira ordem que o Boaz disse foi, traz ela aqui. E ele deu uma ordem, ninguém
toca mais nela. Que pesado, né? Ninguém mais toca nela. Se ele falou isso é porque alguém já tinha tocado. Então, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha que as coisas estão muito pertas uma da outra. A gente fala, foi muito rápido. Não. Quanto tempo essa mulher ficou sofrendo? Quanto tempo? Às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende. A gente fala, Deus, mas eu não faço mal para ninguém. Por que, meu Senhor, que isso está acontecendo? Eu sou honesto, por quê? Porque se nada tivesse acontecido com Ruth, talvez Boaz não tivesse olhado para ela, não tivesse prestado atenção naquela mulher. Mas aconteceu. E aí ele pegou e falou para ela, olha minha filha, quem é você? Aí ela disse quem era ela. E ele falou, a partir de hoje você pode pegar as espigas daqui, ó. Você não precisa ficar lá não. E ele trouxe ela para perto. Então houve algo ruim que a favoreceu de alguma maneira. E ele, depois que ela saiu, ele falou para os servos dele, olha, deixa cair umas espigas boas para que ela possa pegar, para ela não ficar só nessas espigas mirradas. O homem é mau, meus irmãos. Minhas irmãs, a natureza do homem é ruim. Quando alguém faz alguma bondade, quando alguém é benevolente com alguém, é o Espírito Santo de Deus que está guiando. As pessoas não são boas. Deus, Ele move montanhas para te favorecer. Ainda que você tenha que sangrar. Tem um hino que fala, ainda, Senhor, que para te servir eu tenha que chorar. Às vezes acontecem coisas que a gente não entende, mas fique em paz, mulher. Mais um pouquinho para frente você vai compreender. E a Ruth chegou em casa com aquelas espigas melhores. A sogra, acostumada a ver ela chegando só com espiga mirrada, falou, vem cá, o que está acontecendo aqui? Onde você está pegando? Aí ela falou, ai sogra, você não sabe. Um homem chamado Boaz, ele disse que eu podia pegar e falou para ninguém mexer em mim e contou tudo acontecido para ela. Aí ela, meu Deus, esse cara é um parente nosso. Se era parente, ela era quem? Ele era responsável por elas. Só que, não se esqueçam, era proibido ter moabitas estrangeiros. Imagina casar com um estrangeiro. Mas Noemi, muito esperta, deu o seguinte conselho para ela. Você vai ficar bem bonita, vai na festa, ele vai beber e vai cair. Você vai deitar nos pés dele e você vai descobrir os pés dele, para ele sentir frio e de noite ele te procurar. Ela fez exatamente o que a sogra disse. Às vezes nós recebemos alguns conselhos e a gente ignora. A gente acaba não ouvindo. Ou a gente ouve A, a gente vai lá e faz B. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, toda palavra que for lançada sobre você, que você consiga seguir. Porque a obediência, ela traz bênção. É melhor obedecer do que sacrificar. E ela fez isso. Ela fez exatamente o que a sogra disse. Ela descobriu o pé de Boaz e ele acordou. Quando ele acordou, ela falou, não, meu senhor, não precisa se assustar, sou eu. E ela se apresentou para ele, ela disse, olha, eu sou viúva do teu primo e eu estou sozinha com a minha sogra, a sua prima distante. E antigamente, todos os negócios que eram feitos tinha que ir para o centro da cidade, com muitas testemunhas. Ele falou assim, olha, é o seguinte, eu até caso com você, mas tem um primo que é mais rico que eu e ele está na minha frente. Amanhã vamos lá fazer a reunião, se ele não quiser você, eu fico. E eles foram. E lá, o primo, esse mais rico, não quis. E Boaz ficou com ela. Vocês repararam que o Senhor mudou totalmente a sorte dessas mulheres? Algo improvável. Peraí, mas nem estrangeiro podia ter. Como ela casou? Como assim? Até ontem ela era empregada. Ela vivia de migalhas.
Em nome de Jesus, que o seu quadro da sua vida seja mudado, modificado. O Senhor é um Deus de recomeço. É um Deus que começa do zero, que recomeça quantas vezes for necessário. Aleluias! Aleluias! O Senhor reconhece. O Senhor sabe quem é dele, quem está sincero. O nosso Deus é especialista em recomeços. Fique em paz. Senhor, eu enterrei meu marido e agora? Senhor, eu enterrei o meu filho, essa dor não vai passar. Vai! Em nome de Jesus, vai! Hoje, às vezes a gente não entende, não compreende. Mas tem uma coisa certa no seu coração, mulher. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Ele é especialista nisso. E às vezes a gente sonha algo para a nossa vida. E a gente enxerga aqui. Mas o Senhor, Ele quer fazer até lá na frente. Ele quer perpetuar o seu nome. Ele quer fazer da sua família grande. Olha o que aconteceu com Ruth. Isso aqui foi lá no Velho Testamento, 8º livro da Bíblia. Algumas pessoas entendem que o número 8 teve os 7 primeiros livros. Deus fez o dia em 6 dias, o 7º ele descansou, no 8º iniciou-se uma nova etapa. E olha o que aconteceu com Ruth. No primeiro livro da Bíblia, Mateus, o Evangelho de Mateus, no verso 1, começam a falar sobre, aqui fala sobre os antepassados de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Preste bastante atenção. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, e foi pai de Arão. Arão foi pai de Abinadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. E a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, e Jessé o rei Davi. Olha que coisa maravilhosa. Quando é que iam entender, que iam colocar que tem uma estrangeira na descendência de Jesus? Aqui tem uma estrangeira, lá na lei, diz que não era para colocar os estrangeiros. Os moabitas e os amonitas eram inimigos do rei. Às vezes a gente não entende. Por que tanta intolerância? Mas quando a gente abre a Bíblia, a gente vê que o nosso Deus, ele não é intolerante a nada. O nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus, ele cuida, ele junta. É o Deus de recomeços. Que você passe esse mês de julho com isso na sua cabeça. Eu preciso tomar uma decisão certa, concreta. E eu preciso entender e crer que o meu Deus é Deus de recomeço. O Senhor estará contigo nessa nova fase. O Senhor estará contigo. O Senhor não te desamparará. Em nome de Jesus. Essa é a palavra. Deus seja louvado.